Olá, vamos lá então. Idade Média, a crise do feudalismo e o renascimento urbano e comercial. Então nessa aula a gente vai conversar sobre o fim do feudalismo, tá? Lembrando que o feudalismo está na Idade Média, né? E o feudalismo ele tem seu início no século IX até o X, o início dele, e vai terminar no século XIV, tá? Século XV aí tem o seu fim. E a crise do feudalismo ela é marcada justamente pelo fim do feudalismo e o renascimento, ou seja, é o renascer, é o nascer novamente do espaço urbano e do espaço comercial. Vamos lembrar que o espaço urbano estava esvaziado por conta do processo de ruralização. Lembram? Lá do Império Romano, quando o Império Romano acabou e começou o processo de ruralização. As pessoas deixavam de morar na cidade e foram morar no campo. E vai começar a ocorrer um movimento inverso agora. As pessoas vão deixar de morar no campo e vão voltar a morar na cidade, ou seja, no espaço urbano. Por isso de renascimento urbano. Consequentemente, o comercial tem a ver com o renascimento urbano. O renascimento urbano só ocorre por conta do comércio. O comércio que na Idade Média estava fechado, sem muito desenvolvimento, exploração, agora vai voltar a ser explorado. Vamos tentar entender um pouco melhor sobre essas ações. Então, nessa aula, vamos apresentar os motivos para a crise do feudalismo e o renascimento urbano e comercial. Motivos para a crise. Eu listei dessa forma, vocês podem pesquisar por outros caminhos também, tá? Em sites, lendo o livro de vocês, nos exercícios que eu vou indicar, inclusive, vai ampliar ainda mais o seu conhecimento. Então, motivos para a crise. Primeiro, crises sociais, doenças e revoltas. O início dessa crise é marcada por volta de 1400. Então vamos lembrar, por volta não é exatamente, tá? Então na história são processos, né? Esse processo de crise começou a ser percebido pelos historiadores por volta do ano de 1400. Mas isso dependia da região, da Europa, né? O que se produzia, o que se plantava, como que era a subsistência nas regiões, ok? A crise social, um dos principais motivos foi causado pela questão da produção de alimentos, né? É uma crise agrícola. Então, a crise na produção de alimentos foi causada por fortes chuvas torrenciais, né? Chuvas torrenciais, e também a mudança. Algumas áreas agrícolas elas passaram a ser usadas para a criação de ovelhas e deixou de ser para a agricultura. Nesse momento também a gente vai ver um crescimento demográfico, ou seja, um aumento populacional enorme na Europa, certo? Isso vai fazer com que tenha muita gente morando na Europa e pouca comida. Então, uma crise, fome. Outro ponto era as condições de falta de higiene das pessoas do espaço público. Na Idade Média, a gente não percebe uma preocupação do rei, por exemplo, em criar um sistema de sanitarismo público, um sistema de esgoto, de água filtrada. Não existia isso, né? Uma sociedade voltada para os privilégios do rei. O servo trabalha para o rei, tá? E a questão também da limpeza, da higiene do corpo, o asseio corporal, também não existia. Certo? Então, assim, isso vai facilitar muito a propagação, né, de várias doenças. Então, se a gente for observar o cenário que está apresentado nesse slide aqui, você tem fome e a falta de higiene. Isso vai colaborar muito para a propagação de doenças. E uma doença que vai vir com tudo, aí a gente sabe que vai ajudar, inclusive, a crise do feudalismo, vai ser a peste negra. A peste negra matou cerca de 1/3 da população europeia. A peste negra vai matar mais do que a Primeira Guerra Mundial, se você quer ter uma noção. A transmissão ocorria pela picada de pulga que picavam ratos e depois os seres humanos. Então o rato estava contaminado, a pulga ia lá, picava o ratinho, tá? E depois a pulga ia e picava o ser humano. Consequentemente, o ser humano ficava doente, né? A doença chegou na Europa por vias comerciais, por exemplo, a Rota da Seda e as rotas marítimas. A Rota da Seda vai ser uma rota criada para a comercialização da seda que vinha da China medieval, tá? E a doença foi trazida por meio dessa rota e, além disso, por rotas marítimas também, né? O comércio marítimo, certo? Houveram casos que a população das cidades eles chegaram a abandonar, tá? Ao ouvir que a peste estava chegando. Então, vai de conta, a gente está aqui em Santos, São Vicente, estou escutando que a peste está vindo de São Paulo, né? Como se ela fosse um ser humano que está andando, mas não é, né? Mas naquela época a gente tem que pensar que eles, o imaginário, né? Deles era muito focado, muito prejudicado. Por exemplo, um dos principais motivos para a peste negra
né, os servos vão falar que é um castigo de Deus, por exemplo. Eles não tinham noção do que estava acontecendo. Mas para eles a doença era um castigo de Deus. Era para justamente matar aí, tirar aí os infiéis, os impuros, os pecadores, né? Então vocês percebam como o imaginário era muito comprometido, né? A compreensão, é muito ignorante a coisa, né? Então, mas tudo na sua época, claro, é compreensível, tá? No momento que toda a nobreza e os servos, eles não sabem nem ler, nem escrever, né? O único que tinha esse conhecimento eram membros do clero da Igreja Católica. Então você perceba aí que fica muito fácil a manipulação. Por isso que a gente sempre fala da importância do estudo, tá ok? Voltando. Além desse cenário, vamos ter as rebeliões camponesas. Pensem, você vive no campo, trabalha para o senhor feudal. Aí, consequentemente, você está passando fome. E, além disso, você ainda vai ter que se enfiar numa guerra, que a gente vai ver que é a Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França, tá ok? E passando por doença. Olha que loucura, você é um servo, um camponês que passa por tudo isso. Fome, guerra, doença. É mais fácil você morrer por um desses motivos do que permanecer vivo, certo? Então, isso vai fazer com que as pessoas se revoltem, os camponeses se revoltem, tá? E para piorar a situação ainda, ó, para compensar suas perdas, a nobreza aumentou os impostos sobre os camponeses, porque ou por conta da Guerra dos 100 Anos, ou por conta da pouca produção agrícola. Então, vai ser aumentado ainda os impostos para os camponeses. Resultado, os camponeses ficam ainda mais revoltados e não se calam. E eles começam uma reação. As duas que a gente vai ver aqui vai ser a Jaquire e a revolta de Wat Tyler. Portanto, vamos perceber que temos uma crise, a reação dos camponeses, temos doença, guerra, isso é a crise do feudalismo. Pouca produção de agrícola, causando fome, guerras, certo? E as rebeliões camponesas. Isso tudo vai fazer com que o feudalismo comece seu processo de declínio. E, em contraponto, nós temos o chamado renascimento comercial, ou seja, o feudalismo está acabando e vem uma coisa nova, um renascimento, tá? E vai ser justamente o renascimento do comércio. Vamos lembrar que no feudalismo você não tem um comércio entre os países, entre os reinos, entre os feudos. Você tem no máximo aí um escambo, né, com a troca de mercadoria, só isso. Mas uma ação vai ser a principal para o renascimento comercial. Vão ser as chamadas cruzadas. As cruzadas, que vão ocorrer entre 1905 até 1204, isso aí até a primeira até a quarta cruzada, na verdade, essa data, né, nós vamos ter cruzadas até 1400 e pouco, aí 1490 vai estar ocorrendo as cruzadas, tá? Essas cruzadas eram expedições militares que partiram para o Oriente, tá, e possuíam diversos interesses, certo? Ela foi promovida pelo Papa Urbano II quando convocou os cristãos para uma guerra contra os infiéis e libertar Jerusalém. O que aconteceu? Os persas muçulmanos, eles invadiram Jerusalém, tá, e tomaram para si a cidade. E um discurso aí do Papa Urbano II para a retomada da cidade sagrada de Jerusalém foi justamente tirar os infiéis, que eram esses muçulmanos, para o poder da cidade voltar à mão dos cristãos, tá ok? Só que isso era um discurso. Temos outros motivos, né, ok? Para as cruzadas, né? Então, ó, outros motivos para as cruzadas. Das pessoas comuns, eles buscavam a salvação eterna. Então, a Igreja Católica dizia que se você é uma pessoa comum, eu, por exemplo, um professor, vou para uma cruzada, e se eu estou lutando em nome de Deus, né, a Igreja Católica falava isso, se eu morrer numa cruzada, porque é uma expedição militar, automaticamente eu estou salvo já, porque eu morri por Deus. Tá ok? Então, as pessoas iam para a cruzada. Os nobres, a intenção deles era obter novas terras. Os mercadores queriam aumentar a sua área de atuação comercial e a igreja, consequentemente, eles queriam novos fiéis, certo? Então percebam que cada ordem aí medieval, cada um tem uma expectativa diferente na cruzada. Então percebam que não era somente para libertar a cidade sagrada de Jerusalém, tá ok? A cruzada e o comércio, aí que está a questão do renascimento comercial, olha lá. As cruzadas proporcionaram um aumento de fluxo comercial entre o Oriente e o Ocidente, justamente por conta da invasão e da abertura dessas novas rotas comerciais para poder chegar até o Oriente aí, tá ok? E sem contar a relação da China medieval também, que a Europa vai estar conseguindo, tá? Essa ação vai fazer com que se consiga ter o controle de rotas comerciais, consequentemente a Europa, que estava fechada por conta do feudalismo, agora tendo novas rotas comerciais e também com
os feudos, né, a nobreza, tendo essa transição, saindo do espaço rural e voltando para o espaço urbano, é que surge justamente uma nova cara para a Europa, certo? Aquela cara de Idade Média já está começando a acabar, tá? Temos uma cruzada bem interessante que mostra aí os diversos interesses, né? A cruzada organizada aí por Pedro, o Eremita, certo? Ele não pertencia à Igreja Católica, ele propagava as ideias, né, do Papa Urbano e conseguiu reunir uma massa aí, milhares de pessoas, né? Então vamos ver, ó, ele conseguiu mobilizar milhares de pessoas para a cruzada chamada Cruzada dos Mendigos, tá? Ou Cruzada Popular. Participou dessa primeira cruzada. E isso aí, na verdade, teve a primeira cruzada oficial e ele foi essa cruzada extraoficial, vamos dizer assim, certo? Isso ainda em 1095, 1097. Sem reconhecimento papal, uma verdadeira massa de pobres, ladrões e camponeses desvalidos se dispuseram a marchar em direção à Terra Santa também, tá? Percebam que o Papa Urbano II que convocou os exércitos e a nobreza para ir para a guerra. E o Pedro Eremita fez um grupo paramilitar, né? Formado aí por populares, certo? Ladrões, pobres, camponeses, por aí fora. A concentração dessa cruzada aconteceu na cidade alemã de Colônia, tá? Eles costuravam cruzes vermelhas em suas roupas, que é o símbolo, né, da cruz, por isso se chamava cruzados, tá? É uma coisa santa, né? A imagem da cruz, certo? Jesus Cristo. Esse exército, desprovido de qualquer ordem, dinheiro ou comida, atravessou vários territórios realizando assaltos, pedindo esmolas ou realizando furtos. Quando atingiram a Bulgária, os integrantes dessa infame cruzada foram fortemente combatidos pelos exércitos locais, certo? Então percebam que foi uma cruzada paramilitar aí que não deu muito certo. Mas assim, é interessante a gente ver como que é a ação do poder do clero, do Papa convocando, e como é outra parte, né, a população, os populares, as pessoas normais, os servos, os camponeses ali, que também se organizaram com esse objetivo. Tá ok? Então, ó, esse cenário facilitou para um renascimento das cidades europeias. Com o comércio e as cidades florescendo economicamente, com a criação de feiras medievais e o declínio do poder feudal, vamos observar a Europa se redesenhando, tá? Tanto culturalmente como economicamente. Portanto, nessa aula estudamos a crise do feudalismo e o renascimento urbano e comercial.